desde já, desejo a todos, a todas que aproveitem um bom curso. Sabemos que iremos contar com a dedicação, com o esforço e com o talento que caracterizam os quadros comunistas, para que esse curso seja vitorioso, a exemplo dos 5 anteriores. Então, um abraço a todos, a todas. Nereide Xavier. Boa tarde, camaradas. É com grande emoção que a gente inaugura a 6ª turma desse curso de nível 3, desta fase da Escola Nacional do PCdoB, que se iniciou em 2003, com os cursos de formação de professores, a elaboração do currículo, e os cursos piloto do nível 1, nível 2, e estamos na 6ª turma do nível 3. A primeira foi em 2009. E em 2014 nós não tivemos uma turma. E essa turma é a segunda que tem um significado especial, porque a partir da de 2013, nós passamos a contar com o apoio da Secretaria Nacional da Mulher, com bolsas para as camaradas, e então nós estamos conseguindo ultrapassar a meta dos 30%, garantindo representantes por estado, e inclusive há estados que estão mandando mais camaradas mulheres além das bolsas. E o significado da presença da mulher nos cursos do partido se potencializa nesta turma quando nós temos a nossa presidenta eleita, quando o PCdoB, ousadamente e valorizando a emancipação feminina, elegeu na 10ª conferência a nossa camarada Luciana Santos como presidenta do partido. Então, nós queremos render a maior homenagem à nossa camarada, chamá-la para a mesa para esse ato histórico de realização de um curso com a abertura feita por um partido no qual a gente bota fé, por quê? Presidido por mulher. E não é qualquer mulher, né? Luciana Santos, como não é qualquer mulher, a mulher comunista do PCdoB, não é mesmo? Então, nós até gostaríamos de render homenagem maior, mas tivemos, até por força dos grandes compromissos da camarada, tivemos esse atraso, mas eu quero que você saiba, Luciana, o quanto é importante para a Escola Nacional João Amazonas a abertura de um curso nacional ser feito pela presidência. Nós tivemos com o Renato Rabelo a presença em todos os cursos desde 2003 e sempre valorizamos isso, sempre chamamos atenção para o fato de que nas escolas, nas sessões estaduais, em que a direção estadual, com o secretariado e principalmente com o presidente ou a presidenta, valorizando, dando aula nos cursos, a sessão deslancha, a sessão tem um desenvolvimento de qualidade superior.
E o exemplo começa da Escola Nacional. Nós temos membros do secretariado que todos sabemos as grandes obrigações, os grandes compromissos, mas que conseguem reservar um tempo para vir dar aula no nosso curso. E é assim, com o maior prazer, com emoção mesmo, que nós recebemos a camarada Luciana Santos para abrir esse nosso curso. A dinâmica, como o Adalberto disse, o andamento do curso, amanhã pela manhã a gente passa maiores informações, as orientações estão na apostila, os horários também, mas a gente passa maiores informações, inclusive informações sobre as bancadas presentes, né, as delegações, etc. E nós teremos a conferência da camarada Luciana e depois abriremos para pouquíssimas inscrições para o debate e para perguntas mesmo. Vamos avaliar aqui segundo o tempo e depois vamos continuar com a atividade segundo a informação que o Adalberto já nos passou. Então, ficamos com a camarada e, evidentemente, com a maior emoção e a maior atenção possível. Bem, gente, muito boa tarde a cada um e a cada um de vocês, aos nossos bravos camaradas que estão aqui num curso que eu já participei de alguns deles, desde muito cedo, desde a minha militância. Não era nem o JS, a minha militância ainda na viração, e que, sem dúvida, só revela o tipo de partido que nós somos. Nós somos um dos poucos partidos no Brasil que primamos, cultivamos e cuidamos de desenvolver a nossa teoria, de desenvolver o nosso pensamento, para além de partilhar e transmitir o conhecimento e o domínio da teoria marxista-leninista. Nós entendemos isso como uma ferramenta de análise da realidade. E nós, portanto, é quase que um desafio permanente compreender a realidade nacional, os fatos políticos e os fenômenos, sejam eles sociais, políticos, econômicos, que nos cercam, para que a gente cumpra o nosso papel princípio, que é ter a capacidade de avaliar a realidade, e mais do que a capacidade de diagnosticar, é ter a capacidade de promover, de propor os avanços, o rumo, não é? O norte, a perspectiva que é preciso dar à construção do socialismo no Brasil e no mundo. E o PCdoB prima, portanto, pela realização dos cursos, por ter sua revista teórica, por ter seus meios de debate de ideias, como uma das linhas, né, de acumulação e de construção partidária decisivas. Sem a teoria marxista-leninista, né, sem o debate de ideias e sem luta, nós não atingiremos os nossos objetivos estratégicos, que é construir o socialismo. Então, é por isso mesmo que Adalberto, né, que é da Comissão Política, tem uma equipe brava, né, da escola, da fundação, que procura exatamente municiar o conjunto do partido com elementos, né, com subsídios, com informações, e até aquilo que é próprio de qualquer esforço para o conhecimento, que é também inovar, né? Que é ajudar todos nós a ter um pensamento próprio. Cada comunista precisa ter um pensamento próprio sobre a sua percepção, sobre o seu olhar, sobre a realidade, até para ajudar o pensamento a se desenvolver. E, com isso, para fatos novos, circunstâncias novas, a gente apontar novos rumos, novas soluções, novos desafios. Então,
a nossa professora Nereide, nosso querido Barroso, que está aqui entre nós, são todos uma espécie assim do nosso esteio, né? Que há muitos anos levam adiante esse desafio de ter nossos cursos. E não poderia ser diferente. Eu vi Nereide aqui, logo no início da fala, dizer que aqui tem cota para mulher também, né? No curso de formação. O que revela também o nosso compromisso com a causa emancipacionista, né? Até porque as condições são muito desiguais. E para poder dar possibilidade, nós temos que praticar alguma política de induzir, de estimular, né, a participação aqui feminina nos nossos cursos. Bem, gente, a minha tarefa, segundo Adalberto me colocou, é aqui conversar um pouco com vocês sobre esse quadro político, inspirado nos documentos da conferência, que teve um papel eminentemente político, né, de atualizar a conjuntura nacional e de dentro do nosso programa de socialismo, ver os desafios para o momento. De lá para cá, nós temos afirmado, né, que nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade política, de muitas incertezas e de muita gravidade. É preciso que a gente possa se remeter ao embate que nós tivemos aqui na eleição do ano passado. Nós tivemos um embate no Brasil que se caracterizou, não é, por um confronto de dois projetos antagônicos, cujo conteúdo principal, um bloco de forças que procura defender o Estado mínimo como modelo para impulsionar ou para ser desenvolvido no país, né, como modelo político, econômico e social. E, do outro lado, o Estado que nós defendemos, que ele nem é mínimo nem é máximo. Ele é o Estado necessário para promover e induzir o crescimento e induzir ao processo de inclusão social e as garantias básicas de qualidade de vida do povo brasileiro. E esses são projetos que se caracterizam por diversas outras características, né? Esses projetos, pode-se dizer assim, como dizia Barbosa Lima Sobrinho, que é um pernambucano da ABI, da Academia Brasileira de Letras. Ele dizia que o Brasil tem dois grandes projetos, não é? O projeto de Tiradentes e o projeto de Silvério dos Reis. Em última instância, o que ele queria dizer era exatamente esse conceito, não é? Do embate do Estado Nacional e de um Estado que procura se adequar aos interesses de uma elite muito pequena do povo brasileiro, que vê o Estado como extensão dos seus negócios, dos seus interesses. E, ao contrário do que se diz que o Estado é forte ou fraco, ele sempre terá algum papel importante para um lado ou para o outro, ou para o povo ou para os setores das elites que ali, num determinado momento, estão sob o comando do Estado. Então, é bom também, até porque vocês estão numa escola que precisa ter muito cuidado com os conceitos, é bom também que a gente entenda que o que a gente vivenciou no Brasil, nesse ciclo político que se iniciou com Lula de lá para cá, não é que nós estamos no governo, mas nós não estamos no poder. E talvez esse momento que a gente esteja vivenciando agora explicite mais a diferença entre poder e governo. Acho que nós nunca tivemos uma situação de explicitação tão grande da diferença entre ser governo e ser poder. Então, nós vivemos esse embate, que foi esses projetos, né, que estão em curso, de uma parte, esses entreguistas, que quando estiveram no governo, e o setor da oposição é comandado pelo PSDB, que tem isso como parte do seu DNA, porque no tempo em que eles governaram o país, eles foram entreguistas,
seguir à riscas as linhas, naquele tempo, da política em curso, né, que era a política adotada, a agenda do capitalismo no mundo, que era o chamado Consenso de Washington, e ele seguir à risca isso. Aliás, o Fernando Henrique, ele foi mais nocivo do que o início dessa agenda no Brasil, do que o Collor, exatamente porque ele teve mais condições de praticar essa agenda, não é? de o Estado estar a favor do rentismo, estar a favor disso que a gente chama da fase superior do desenvolvimento do capitalismo, né? que é o imperialismo. Então, esse é o papel que o Fernando Henrique, nesse tempo, jogou. De nós sermos um país entreguista, porque os principais patrimônios do povo brasileiro, se não fosse a resistência da esquerda, dos movimentos sociais, estaria completamente liquidado. Ainda resistimos com a Petrobras, ainda resistimos com o BNDES, que até hoje, aliás, desde que surgiram, ainda na década de 50, são os principais indutores da economia nacional. Isso de uma padaria, uma refinaria, depende do BNDES ou da Petrobras, né? E só não entregou a Petrobras porque houve a resistência dos movimentos sociais. Mas tudo que havia de significativo do patrimônio nacional, eles, com um monte de mecanismo, de maracutaia, né, aos grandes escândalos de corrupção no país, como foi a privatização das teles, ou mesmo da Companhia Siderúrgica Nacional, que até hoje nós amargamos caro o fato desse patrimônio do povo brasileiro ter sido vendido naqueles termos que foi vendido, que nem sequer se sabia, se calculava a sua riqueza, né, do patrimônio que nós tínhamos no subsolo brasileiro. E hoje a gente amarga as consequências disso com muita força. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro governo Lula e Dilma tentaram intervir na Companhia Siderúrgica Nacional para equilibrar um pouco, para tentar direcionar a política da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas a gente amarga isso porque, por exemplo, terras raras, que é esse minério que é desenvolvido, que o Brasil tem no seu subsolo, 99% dele é produzido na China. E o mundo todo tem que importar esse elemento químico para poder servir para a tecnologia da informação. Isso que a gente usa aqui no nosso telefone, no computador, em laptop e iPad, isso tudo vem dessa matéria-prima fundamental que é desenvolvida mais de 90% na China. E nós poderíamos estar fazendo isso se nós tivéssemos uma política, né, de valor agregado para essa matéria-prima. Isso só para ilustrar e para dar um exemplo de que o que nós assistimos no país foi essa agenda que foi imposta, né, em que nós vivíamos sob o tacão de uma alta taxa de juros no país, chegou em média a patamares de mais de 20%, com desemprego galopante, políticas sociais e públicas de investimento da educação, de saúde. Isso não fazia parte da agenda, não era fundamental, ao contrário, era para servir à lógica de mercado. E nós vivemos depois um outro ciclo político que, se não é exatamente ainda a negação completa dessa lógica, ao menos se interrompeu a agenda neoliberal, da paralisia da privatização do nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, garantiu um grande programa de inclusão social associado a algumas flexões na política macroeconômica. Vocês devem lembrar que o presidente Lula, até pela correlação de forças que tinha na época, teve que fazer uma carta aos brasileiros em que se comprometia com a manutenção do tripé da política macroeconômica, que é juros altos, né, o câmbio flutuante e o superávit primário. E até hoje, mal ou bem, a gente vive isso, com mudanças significativas nos tempos de Lula e Dilma. E com Dilma mais ainda. No segundo governo do primeiro mandato, no segundo ano do mandato de Dilma, foi a menor taxa de juros que nós tivemos no país.
depois do processo de redemocratização, que nós passamos a 7,5% de juros, né, da taxa Selic, o que teve um impacto importante na retomada do crescimento, do setor produtivo, né, daqueles setores que são os verdadeiros responsáveis por produzir riquezas, que é o setor produtivo. Eu aprendi isso nessas aulas aqui do curso, que antes as pessoas praticavam o escambo, né, que é a forma de trocar a riqueza pela riqueza. Você troca uma riqueza pela outra. E por muitos anos, o parâmetro para avaliar o valor das riquezas era o sal. Depois passou a ser o ouro. Né? E no fenômeno da financiarização, que o dinheiro surgiu para facilitar as trocas das riquezas, o dinheiro ganhou uma dimensão tal que ele passou a fazer o inverso, né? Principalmente no tempo de Nixon, que a Inglaterra foi buscar o ouro e quando chegou lá não tinha mais, era nada, porque não tinha esteio para aquele volume de capital que se gerava no mundo. E o que a gente vive hoje não é nada mais nada menos do que isso. Há aí um espectro de capital que ronda o mundo sem corresponder a nenhuma riqueza real. E por isso que de vez em quando tem bolha no mercado financeiro, cai uma bolsa ali, outra acolá, como que aconteceu essa semana com a bolsa chinesa, que nós tivemos uma queda da bolsa de valores de 30%. Então a gente vive essa situação no mundo de agravamento das condições econômicas. Basta dizer que nós tivemos, nos últimos 3 anos, no mundo, um crescimento de 2,5% do PIB, né? O que contextualiza e explica um pouco o fenômeno que nós estamos vivenciando no Brasil. Os fenômenos econômicos e, como consequência, os fenômenos políticos. Então, nós tivemos a eleição ano passado nesse ambiente. No ambiente pós a terceira grande crise sistêmica do capitalismo, que se deu no berço do capitalismo nos Estados Unidos em 2007 e 2008. Há controvérsias qual foi exatamente o ano, mas é por aí, 2007, 2008, 2008. E que as chamadas crises de superprodução do capitalismo, e que residiu na bolha da especulação imobiliária e que repercutiu no mundo todo, e até hoje nós estamos vivenciando esse fenômeno de quebradeira de bancos, quebradeiras das grandes empresas nacionais, né, e quebradeira e de taxa de desemprego galopante. Na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos chegou a mais de 14 milhões, na Europa foi muito pior. E que a gente vivenciou no Brasil uma certa resistência a essa quebradeira. Por quê? Porque o Brasil conseguiu, mesmo pelo caminhos transversos, se livrar no tempo do ciclo político de Lula, se livrar de dependente, né, de ser um país devedor ao FMI, passou a ser credor, mesmo sendo pelo caminho transverso que foi pagar as dívidas ao Fundo Monetário Internacional, mas passou a ser credor, e passou a ter um esteio financeiro que deu sustentabilidade ao vendaval, né, da quebradeira dos mercados financeiros internacionais. Mas, para isso, esse ciclo político teve que aplicar aquilo que a Dilma, recentemente, tentando explicar esse fenômeno econômico, afirmou. Nós tivemos que tomar medidas anticíclicas para segurar o emprego, para poder subsidiar o setor produtivo. Isso desde o Plano Brasil Maior, com desoneração da folha, e outras medidas de isenção fiscal para poder segurar os empregos e a produtividade no setor produtivo e manter os programas sociais, né? Então, os investimentos do orçamento, manteve o ritmo de investimentos do PAC, dos investimentos no FIES, dos investimentos que garantiram
a maiores vagas para as universidades, a ampliação de vagas para as universidades, que garantiu nesse ciclo político mais de 5 milhões de vagas nas universidades, e um conjunto de medidas que estão em curso, de obras estruturantes, de enfrentamento da desigualdade regional. Tudo isso é o que se chama de medidas anticíclicas, de programas sociais associados a investimentos que induzissem o setor produtivo à retomada, como é o caso da indústria naval, que há 40 anos no Brasil não se produzia um navio, como é o caso das refinarias de petróleo, como é o caso do setor automobilístico, que também estava numa certa paralisia, embora não seja a indução a partir da empresa nacional, mas a indução de setor produtivo no país para que um setor como é o automobilístico aí tenha sobrevida, né? Assim como foi na construção civil, por causa do Minha Casa Minha Vida, um conjunto de medidas que fizeram com que a economia resistisse ao vendaval da crise do capitalismo. Mas isso tem limites. Chega num determinado momento que é necessário, como usou a expressão da presidenta Dilma, isso explodiu. Explodiu e nós estamos vivenciando essa situação desse segundo mandato de Dilma, que só se fala de um assunto só. Ajuste, ajuste, ajuste. Infelizmente, é a marca que esse novo mandato de Dilma está deixando e que nós precisamos reagir, né? Virar a página de ajuste, até porque o ajuste, corte de orçamento, com essa taxa de juros que está galopando, né? Chegando a 14,5%, e o Banco Central dizendo que esse ajuste monetário ainda terá que se prolongar pelo menos até o final do ano, onde é que nós vamos segurar esse ajuste? Aí a gente está enxugando o gelo. A economia que se faz com a desoneração, dos ajustes das medidas 664, 665 e essa do último, da desoneração da folha, somando tudo, aliás, os dois primeiros só deram economia de 8 a 10 bi, e a queda da receita de maio foi 4 bi. Quer dizer, você faz um ajuste, enxuga gelo, você faz um ajuste de um lado e não resolve do outro. E há quase que um consenso de tudo que é economista, seja ele de esquerda ou não, de que o ajuste monetário já deu o que tinha que dar. Nós já estamos no limite do ajuste monetário, que está inviabilizando o crescimento, aumentando o desemprego e ainda baixando a receita do país. Então, o que é que caracteriza, portanto, essa situação no Brasil? Uma situação econômica gravíssima, né? E quando a gente olha assim para um lado e para o outro, com muitas dificuldades de ver uma luz ao fim do túnel, entrelaçado, e porque rebate, né, também, numa crise política das mais graves que nós vivenciamos nesses últimos 13 anos do ciclo político de Dilma. É o maior momento da ofensiva política desse consórcio oposicionista no país. E a luta política, no campo político, ela se dá de uma disfarçatez e de um método, né, assustador. Porque a luta política se dá em vários frontes. Ele se dá em vários frontes das instituições, que ele se dá no Supremo Tribunal, desde do Mensalão em 2005. Ele se dá na Polícia Federal. Ele se dá na Justiça, até da primeira instância, que é no caso do Sérgio Moro, lá no Paraná. Ele se dá no Tribunal de Contas agora. Ele se dá no Tribunal Superior Eleitoral. Ele se dá nos partidos da oposição. Se dá no fronte do Congresso Nacional. E ainda na mídia conservadora, que faz um verdadeiro massacre do seu pensamento. Né? Que massacra com o pensamento único ali, de que Dilma
fez a pedalada fiscal, e de que manobrou, e que mentiu, e que vai, que lá, e é uma coisa assim sistemática, que fica na boca do povo brasileiro de tanto que é repetido, né? Aquele discurso político repetido como se fosse verdade no massacre dos tempos da comunicação fascista, nazista, que repetia tanto a mentira que virava verdade. Esse ambiente que nós estamos vivendo. Nós sabemos que desde o fim do campo socialista, que o nosso pensamento, que o nosso campo, ele sofre uma defensiva estratégica. Mas hoje nós estamos vivendo uma defensiva no embate político e tático. E que nós vamos precisar, né, reagir com todas as forças. Por que se contaminou tanto, né, a ofensiva da oposição nesses setores? Em todos esses frontes do aparato de poder no país. Isso se dá porque esse aparato de poder tem uma ideologia que permeia esse aparato, porque as instituições são feitas de gente, né? E nesse aparato do Estado burguês, né, brasileiro, nós temos uma ideologia, que é a ideologia, né, da pequena burguesia, que acha que está ali por mérito. Né? Na meritocracia, não leva em conta as condições, as possibilidades que levaram àquela condição, e que, portanto, tem uma verdadeira... concentra, né, um pensamento pequeno burguês que criminaliza a política, né, que acha que tem a presunção da culpa em vez da presunção da inocência, que o cara é culpado, antes de ser inocente, ele já é culpado, pré-julga e vai. E associado a essa ideologia nesses setores, aliás, eu fui prefeito e tem alguns secretários aqui que foram da prefeitura comigo, e quem foi gestor aqui sabe um pouco como é tratado o procurador do Ministério Público. Com todo o respeito que a gente possa ter, tem alguns que acham que você não presta, bota o dedo na sua cara e diz que tem que fazer o que não deve. E muitas vezes os gestores passam mais tempo no Ministério Público do que governando. E isso se reproduz, né, em todos os âmbitos. E agora, vocês estão vendo aí como é que ocorre na prática, né? A prepotência desse Sérgio Moro, que viu nisso que é típico, né, da grande mídia brasileira, dos holofotes, que se encantou com os holofotes e com os aplausos que recebe na rua, e virou o verdadeiro vestal da moralidade. Tal, e o que ele disser vira verdade. É um pouco parecido com a época do Roberto Jefferson no Mensalão. Roberto Jefferson, o que ele dizia virou verdade. Se ele dissesse que o deputado tal tinha roubado, era verdade. Quem conta uma história dessa assim é Zé Múcio. Zé Múcio, que é ministro do TCU, ele era porta-voz de Roberto Jefferson pelo PTB. Certa vez, Roberto Jefferson, fazendo a lista dos mensaleiros, ele botou, então, o deputado Roberto Magalhães, que foi governador de Pernambuco. Aí, o Zé Múcio disse, mas por que você está botando Roberto Magalhães nessa lista de mensaleiro? Ele disse, porque ele é um chato de galocha. Então, você veja, a República ficou nas mãos de um cidadão maluco desse, que todo mundo sabe, né, de que ele, da sua trajetória, né, confusa. Maluco, beleza, não, ainda bem, né? Maluco é doença, mau caráter. De um mau caráter desse, né, que lá na minha terra ainda tem os malucos bons, que é o maluco beleza, de Alceu Valença. Né, de um mau caráter que quis, atendendo a um reparo justo da camarada,
Né? Há um mau caráter desse que todo mundo sabe a trajetória de vida. Uma trajetória de um cara irresponsável, que não tem compromisso com a pátria, nem com nada, nem com ninguém, e que virou o vestal da moralidade no Brasil. E nós estamos vendo se repetir o Joaquim Barbosa da vida, o Sérgio Moró, que viraram vestais da moralidade sob os holofotes, né? Da notoriedade, da mídia. Mas, para além da questão ideológica, de um setor da sociedade, né? Do pensamento pequeno burguês, nós temos que levar em conta também o aspecto da ilusão do PT para com o Estado brasileiro. Nós não podemos ter ilusão do que é governo, do que é o Estado. Você tem ilusão que é uma certa ilusão que esse aparato de poder não tem que ser disputado. Tem que ser disputado. A hegemonia de pensamento nesses aparatos de poder. Porque ele vai refletir um determinado pensamento. E você tem que fazer o enfrentamento disso nas instâncias, e disputar a hegemonia do poder político. Aliás, as elites no Brasil sempre fizeram isso com maestria. As elites sempre foram capazes, de governar, até porque, óbvio, também eles são representantes dos interesses do poder econômico, fica mais fácil. Mas sempre foram capazes de influenciar as instâncias de decisão do poder para dirigir para os seus objetivos estratégicos. E isso nós temos que fazer o enfrentamento. Então, gente, eu digo isso para falar que nós temos muitos embates de maneira imediata pela frente, muitas tarefas pela frente. Vocês estão vendo que a Dilma veio a semana passada do BRICS, que é um polo de resistência importante diante desse cenário de crise mundial. Lá concretizou um fundo de reserva para defender as economias nacionais desses países que fazem um certo contraponto a essa lógica imperialista, que é Brasil, Rússia, ainda China, e que até agora a própria Grécia, que é outro fato político relevante, no domingo, ou foi sábado passado, a Grécia ganhou um plebiscito, o partido de esquerda, o Syriza, na Grécia, ganhou um plebiscito em que prevaleceu a vitória da negação da austeridade fiscal, do socorro da unidade europeia nas condições em que a unidade europeia queria impor ao povo da Grécia. E nem mesmo na União Europeia, Angela Merkel esperava uma derrota tão flagorosa. Foi mais de 61% da população, o tempo todo se apontava em parte técnico. O que demonstra que quando se tem coragem política, audácia, disposição, quando se faz um enfrentamento, você revela que aquilo ali é uma forma de encarar as crises. É na luta política, A crise econômica ali há uma demonstração de como você fazer valer o enfrentamento à luta política. A ganhar a disputa de ideias no povo e prevalecer um debate em que negou o socorro da unidade europeia à Grécia. E agora está lá a unidade europeia tentando arrumar uma saída política. Não vai ser fácil, não quer dizer que está tudo às mil maravilhas, mas revela uma certa ousadia e como se deve levar adiante um confronto. Nós temos, portanto, esses fatos que são muito relevantes da conjuntura mais recente que, de certa forma, demonstram a reação a essa imposição de um modelo único como solução para as nações. E, portanto, tá aí na ordem do dia, só para caracterizar mais algumas coisas da conjuntura econômica e política, que todo esse problema da crise econômica no Brasil, ele se agravou também nesse último período do ano passado para cá, também por conta de algumas questões de natureza climática também, que é a seca, que é mais de 50 anos, a crise hidrológica, que impacta no preço da energia e no preço dos alimentos.
Então, isso é uma variável que acaba desequilibrando o conjunto, né? O jogo. Né? Por fim, gente, que eu não sei, que eu acho que eu já falei muito tempo, né? Eu ia marcar, mas não marquei. Ah, então tem tempo. Eu tenho uns 20 minutos ainda, né? Então, qual é a agenda principal que nós consideramos nessa quadra política? Primeiro, o diagnóstico é esse que eu falei, né? Uma crise econômica, é uma crise econômica do capitalismo, ela é sistêmica, ela ocorre desde a crise de 2008 para cá, onde se agravou as condições econômicas, não só no Brasil como no mundo. No Brasil, se agravou mais, porque se esgotou as medidas anticíclicas que o governo, o ciclo político de Lula e Dilma realizaram de 2001 para cá, acentuou-se por conta de fenômenos da própria natureza, como é a crise hidrológica, né, que impactou nessas variáveis que aumentam a inflação e que dificultam também o desenvolvimento do setor produtivo e, como consequência, o emprego e um monte de variáveis que foram deteriorando a situação econômica no Brasil, e de uma luta política que foi bastante... a luta política que nós travamos o ano passado teve também uma outra conotação que é preciso a gente observar. A luta de classes, né, se deu num patamar tão tensionado, né, que ela tem ali uma linha tênue, né, com o ódio de classes que nós assistimos no Brasil. E de uma intolerância que não é característica da construção da nossa nacionalidade. Isso também é uma variável subjetiva que nós precisamos reparar e monitorar. Nós precisamos observar isso. Porque existe um certo fenômeno que aconteceu das eleições para cá. Talvez com o peso que hoje tem a internet, as redes sociais, eu, pelo menos, no meu tempo de militância, do tempo que eu tenho de militância no partido e de luta política, de movimento social, de acompanhar várias eleições, eu nunca vi uma eleição em que o pensamento conservador tivesse tanta ousadia e tanta coragem de sair do armário, com a força que saiu de um pensamento homofóbico, racista, racista do ponto de vista da questão regional, nordestino, negro, mulher, não é? De opção religiosa. São nuances do comportamento dos direitos civis, né? Que é exatamente o homofóbico, os direitos civis que nós precisamos também reparar, que é um fato relevante hoje na conjuntura política. E que se expressa nas decisões políticas, que é o que é mais grave. E que se expressa na agenda política do próprio Congresso Nacional. Então, nós temos hoje no Congresso Nacional duas agendas. A agenda de negação de direitos civis, que é Estatuto da Família, a redução da maioridade penal, que nós levamos uma pisa, né? Foi uma lavagem que nós levamos lá do debate da redução da maioridade penal. Nós podemos ganhar o debate da terceirização, mas isso significa retrocessos civilizacionais. E que é óbvio que nós temos que observar esse fenômeno. É um fenômeno que vai na contramão de um dos maiores legados que nós construímos ao longo desse tempo todo. A construção da nossa nacionalidade, que foi uma construção fruto da nossa miscigenação, é permeado por preconceitos. É verdade, tem preconceito de toda a natureza, de opção religiosa, de raça, né? Todo tipo de preconceito sempre existiu no Brasil, mas jamais com essa cara de intolerância que nós estamos e de ódio que nós estamos assistindo no Brasil. As pessoas acharem graça,
mandar a presidente da República tomar naquele canto, em pleno evento internacional, achar graça. Está uma pessoa lendo uma revista num avião e ser insultado. Achar graça que está um ex-ministro no restaurante e as pessoas distribuírem isso, ou como foi recentemente aquela foto com Dilma, né, um adesivo que saiu que foi descoberto que foi produzido até lá no Recife, e as pessoas difundirem isso. Quer dizer, nós estamos também com essa outra variável que é preciso observar, de um fenômeno que nunca foi característica do comportamento do povo brasileiro, da intolerância, que é um grande legado do nosso povo. Nós precisamos resistir, né? E que ele vem se desenvolvendo da campanha para cá, com muita força, e nós precisamos, né, estar atentos a isso. E, como disse, pior, rebatendo numa agenda concreta. Numa agenda concreta no Congresso Nacional. É você reduzir a maioridade penal. É você mudar o Estatuto da Família. É você ampliar a terceirização para a área fim. Isso significa a precarização do trabalho. Para além da precarização do trabalho, um comprometimento na defesa da economia nacional. Na medida em que, se você precariza a atividade de fim, você vai acaba de morte, ataca, né, de modo tal a inovação tecnológica, que é um vetor fundamental do crescimento e do desenvolvimento. Então, você tem uma agenda muito preocupante no Brasil, conservadora, retrógrada, e que nós temos que reagir. Isso do ponto de vista dos direitos civis e do ponto de vista da ofensiva política, ela é uma das maiores dos nossos tempos, como aqui estava falando, não é? Nós temos um consórcio oposicionista, que eu já relacionei aqui, que se entrelaça com o sistema de poder no país, incluindo a mídia conservadora, e do nosso lado a necessidade de reagir, de fazer a contraofensiva. E eu vou gastar mais o meu tempo agora na necessidade da contraofensiva, de a gente tomar a iniciativa política, que é necessário. E você está vendo que, diante de um fato político como aquele, né, na Grécia, ou Podemos na Espanha, ou tantos outros fenômenos e fatos políticos que aconteceram aqui na América Latina e no mundo, você vê que é possível nos agarrar a bandeiras progressistas para fazer a contraofensiva e para reagir politicamente. Então, para isso, nós vamos precisar ter uma agenda. E hoje, gente, o que realça na conjuntura política e no plano da luta política é defender o mandato de Dilma. Essa é a centralidade da nossa tática. Por incrível que pareça, nós estamos, outubro é a eleição, nós estamos a um pouco mais de 8 meses da eleição presidencial, e está sendo necessário, como luta política central, a defesa do mandato da presidência Dilma. E a defesa da Constituição brasileira e das normas legais do povo brasileiro. A sensação é que nós estamos num estado de exceção. Seja por conta dessas prisões, que o cara prende para poder coagir, não há nenhuma sustentação legal, vários ministros do Supremo estão dizendo isso. Não há nenhuma sustentação legal dos exageros que o juiz de primeira instância está fazendo. E é bom que se entenda que não é a República do Paraná, não é o STF, não é a Polícia Federal. Não, minha gente, isso é uma coisa que faz parte de uma estratégia, né, da oposição. E nós temos que ter a nossa estratégia de reagir a isso. E a reação a isso tem que ser de conteúdo, não é, que é a defesa da legalidade democrática, a defesa do mandato da presidenta Dilma, associado a uma necessidade de se formar uma grande frente ampla política. E essa grande frente ampla política terá que passar não só pela defesa do mandato da presidenta Dilma,
mas da defesa dos interesses dos trabalhadores, entre eles a luta contra a passar a terceirização no Congresso Nacional. Nós temos que lutar, né, para defender a engenharia nacional. O que é que nós estamos assistindo no Brasil? A cadeia produtiva da Petrobras, por trás dessa onda da Operação Lava Jato, do Petrolão, se esconde desejos inconfessos de se destruir a Petrobras e a engenharia nacional. Porque todas as empresas construtoras no Brasil, que representam nada mais, nada menos do que 13% do PIB nacional. Segundo um economista do Banco Safra, que foi do Tesouro Nacional até 2006, se eu não me engano é Carlos. Não, numa entrevista que ele fez no Valor Econômico semana retrasada, ele dizia que se calcula que os efeitos da Operação Lava Jato na economia nacional será de 1% do PIB nacional. Numa média que nesse ciclo político de Dilma, nesses 4 anos do governo Dilma, nós tivemos uma média de crescimento de 2%, com a possibilidade de nós sairmos da estagnação e ir para a recessão. A Rússia já está anunciando que o crescimento será negativo. A China está dizendo que vai crescer a 7%. Não sei agora, com a queda da Bolsa de 30%, da queda da Bolsa de Valores. Mas, ora, se o Brasil cresceu a 2%, você imagina o que é um rebatimento de 1% do PIB só da Operação Lava Jato. A quem interessa isso mesmo? Então, vai ser quem que vai fazer os arcos metropolitanos por aí afora? O plano de concessões da infraestrutura logística, que é de 200 bilhões de reais. Quem fará isso? Será que as empresas espanholas, italianas, russas, chinesas, americanas, elas são todas idôneas? Não tem nenhum corrupto, nem corruptor? Quer dizer, a quem interessa isso? Por trás disso tem o problema do interesse nacional. Por isso que o PCdoB defende a defesa da engenharia nacional e o acordo de leniência com a Controladoria Geral da União, que significa o quê? Corruptos e corruptores para a cadeia, pague pelos seus erros. Mas as empresas nacionais têm que continuar. Agora, o ataque que eles fazem no Senado, através do senador José Serra, para comprometer o regime de partilha. Vocês sabem que o pré-sal é como se fosse o filé das descobertas dos campos de óleo e gás do Brasil. É um polígono que só representa 5% de todo o manancial dos nossos campos de petróleo do Brasil. E nem esses 5% eles querem deixar que a Petrobras controle, que é 30%. A Petrobras é operador único. Isso foi uma iniciativa, né, e uma formulação feita por um comunista, que é Haroldo Lima, que quando estava presidindo a ANP, e que agora eles querem. Zé Serra está tentando impactar no regime de partilha, querendo fazer uma flexão como operadora única, mas é claro que na hora que você botar o pé, você vai flexibilizando e vai impactar no próprio regime de partilha, né, cuja a obrigação, o que eles querem é flexibilizar a obrigação em função do problema de que a Petrobras não tem, está num processo de endividamento público que não tem capacidade de fazer um investimento de 30%. Ora, que resolva de outra forma. Aliás, o Bendini, que é o presidente da Petrobras, está aí debatendo como fazer o investimento, que eles chamam de desinvestimento da Petrobras, que é um debate que precisa ser visto. Eles falam de vender as BRs, parte da BR. É preciso olhar o que é esse plano de desinvestimento. Isso aí é melhor do que mexer no interesse estratégico do povo brasileiro, que é a camada de pressão, por causa do ativo e do patrimônio que aquilo representa para o país. Então, há esse embate no Congresso Nacional, há o embate que está sendo capitaneado, né, pelo
pelo presidente do Senado, que é o problema de reduzir o peso da União nos tributos do país, que o debate do Pacto Federativo de distribuir o recurso da União para os estados e municípios é verdadeiro, precisa ser feito, mas não pode ser feito agora, em plena crise política e econômica, você retirar recursos ainda mais na União, quando ela está num problema de ajuste orçamentário e tal. Então, nós estamos num debate no Congresso, esse sem muita dimensão, a mídia não dá muita dimensão a isso, mas está em curso mudanças significativas no Pacto Federativo, que enfraquece economicamente a União. Está em curso essa questão dos direitos civis que eu já me referi. Está em curso o enfraquecimento da Petrobras, querendo atingir o regime de partilha. Esses são os embates mais estratégicos que nós estamos vivenciando agora no Congresso Nacional. E ainda a principal batalha que nós vamos ter agora, que é de curto prazo, de curtíssimo prazo, que é em agosto o TCU julgar as pedaladas fiscais, que é outra grande farsa, né? Esses mecanismos do recurso do dinheiro de banco e do Tesouro para investimentos nos programas sociais, repasse do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para o Bolsa Família, para o FIES, para o Minha Casa Minha Vida, para os diversos programas do país, sempre aconteceram, sempre. E, ao contrário de outras vezes, o Tesouro continua eles continuam devendo ao Tesouro, ao contrário do que a mídia propaga. Não é que o Tesouro esteja devendo aos bancos, os bancos é que ainda estão devendo ao Tesouro, diferentemente do que eles discursam e que fazem valer como verdade. Nós tivemos uma reunião do Conselho Político com a presidenta Dilma semana passada, em que o Adams, que é o chefe do Tesouro Nacional, e o ministro Nelson Barbosa deu uma justificativa irrefutável de que não existe pedalada fiscal. Ora, isso não é justificativa para você condenar as contas de algo que é pelo tempo, o tempo que ficou mais ou menos, não sem fazer o retorno, do investimento que foi feito dos bancos, para o Tesouro. Então, isso é hoje o principal alvo, porque tem data, vai ser em agosto. O movimento golpista está marcando a manifestação para o dia 16. A manifestação dos movimentos sociais, as nossas manifestações serão no dia 20, 4 dias depois, e nós temos que nos armar com unhas e dentes. Se depender de nós lá, os comunistas, esse é o embate que nós estamos fazendo lá no Congresso Nacional. A defesa do mandato de Dilma, a necessidade da crítica à taxa de juros, e nós estamos fazendo essa crítica também, a necessidade de retomar a iniciativa política, de defender a engenharia nacional, de defender os direitos civis, de defender os trabalhadores e fazer um amplo movimento em defesa da Petrobras e da engenharia nacional. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um ato político lá na Câmara dos Deputados em defesa da Petrobras e vamos fazer o embate acerca do TCU, porque o ambiente, no mundo da macropolítica, é um ambiente muito adverso. É um ambiente contaminado por esse ambiente de impeachment do pós-Dilma. A macropolítica, todos esses atores da política lá, quando se juntam, é para debater o pós-Dilma. E para finalizar, dentro dessa necessidade, dentro dessa frente ampla que nós temos que reagir, do ponto de vista da macropolítica, está o PMDB. O PMDB, nessa hora, é um aliado decisivo. E
nós, em todas as formas, temos que fazer essa prática de unidade e luta e de nos agarrar no que é central, porque isso só nós poderemos fazer, mas ninguém. Não sei se vocês viram que na posse que a gente fez lá, na solenidade de homenagem lá do partido, nós fizemos aquilo que é da nossa tradição. Esteve lá o presidente em exercício, Michel Temer, o presidente do Senado, Renan, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do PT, o presidente do PSB, né? Só não teve Carlos Lupe, porque ele não pôde estar, mas justificou. Ou seja, os comunistas agirão diante desse cenário como sempre agiram, firme nas suas proposições, no seu conteúdo e amplos na política. Nós temos que forçar um caminho de valorizar o PMDB, diferente do que alguns atores do núcleo do PT imaginam. Nessas horas, tem que ter mais partidos, mais frente ampla, né, para poder fazer valer as saídas políticas. Michel Temer ter virado o interlocutor e o operador político do governo não está errado, está certo. E o PCdoB precisa valorizar o papel que ele tem. Porque você imagina se numa hora como essa o PMDB se retira como operador político. Aí vem uma variável da luta política que não nos interessa, que é o isolamento. Não é? Isolamento é quebra de confiança. Isolamento político é antessala de um golpe. E nós, portanto, vamos enfrentar a necessidade da Frente Ampla, entendendo que uma das centralidades dessa Frente Ampla é a aliança básica de PT e PMDB na governabilidade do país. E entender o papel desses atores na política. O papel de Renan, o papel do Eduardo Cunha. No fundamental, ele politicamente, ele tem tido duas atitudes que são muito importantes para nós, muito caras. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas a luta política é assim. Enquanto o cara está do lado da gente, a gente não pode afastar o cara, na verdade. Se ele estiver por ali, a gente tem que agarrar nele para ele ficar no nosso lado. Que é ele ter o tempo todo, desde o primeiro momento, ter dito que não concorda com o impeachment, não acatará impeachment. Essa é uma primeira atitude que ele reverbera e que ele segura. E a outra é o próprio ajuste, que na prática ele ajudou lá a levar. A mesma coisa é preciso entender o papel de Renan, que apesar de todas as diferenças, historicamente sempre ajudou muito o governo. Aliás, se não fosse o Renan, já no final do ano passado, não é, na atitude lá junto à Câmara, ao Senado, talvez nós não tivéssemos feito muitas travessias. E a gente, portanto, conviver com essas diferenças, compreendendo que nada é hegemônico. Né? Cada qual tem os seus interesses e nós temos que compreender os interesses para que aqueles interesses daqueles atores joguem a nosso favor. E só nós não, mas principalmente nós é que seremos capazes de apontar, né, os caminhos para a saída política no momento tão grave que a gente está vivenciando hoje. E, para isso, a gente precisa de mais comunistas. Por isso, precisamos ter um partido mais forte, mais influente nos movimentos sociais, com mais mandatos, seja nas frentes de massa, sindicatos, na juventude, nas mulheres, nos negros, nas lutas, né, nas frentes LGBT, na frente de todas onde houver um cidadão ou uma cidadã lutando, né, nós vamos estar lá, os comunistas, procurando botar conteúdo e procurando influenciar e sermos maiores para dar conta
das saídas e dos resultados que o povo brasileiro merece. Firme na luta, um beijo para vocês.